Olá, sextou! Muito boa noite a você. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. César, tudo bem? Voltei! Tudo bem, querida. Que saudade. A gente estava sentindo de você. Que bom te ter de volta no estúdio. Boa noite para a nossa comunidade linda também. Você brilhou muito, você brilhou muito. Mesmo na luz apagada, você brilhou muito. Só digo isso. Gente, saiu uma pesquisa boa, mas muito boa, que diz o seguinte, olha, mostra que o Congresso é aprovado por apenas 16% dos brasileiros. E que para 48% o trabalho de deputados e senadores é regular. Já 33% consideram ruins ou péssimos. Só vou acrescentar aqui. Vamos lembrar que eles foram eleitos por nós, tá? Eu não jogo a culpa toda neles, não, César, não jogo mesmo. Não, concordo. Eu acho que a questão transcende essa dimensão maniqueísta de culpa. Ela é muito mais complexa, ela envolve uma série de dimensões, como você acabou de salientar. Aquelas pessoas foram eleitas através do voto popular. Agora, várias coisas são sintomáticas, Robes, nessa pesquisa. Veja, o Exército teve uma aprovação de 34% e das 10 instituições testadas, foi a que teve a maior aprovação. Então veja o quanto isso é complicado, porque isso denota de uma maneira muito direta que o povo brasileiro não confia nas instituições, considerando que você tem 34%, é o maior índice de aprovação entre as instituições, e ainda assim é 11% mais baixo do que era em 2019, a confiança nas Forças Armadas, e é o menor índice da série histórica desde 2017. A meu ver, essa descrença está muito intrinsecamente correlacionada com o próprio bolsonarismo, que foi um movimento sociopolítico que atuou em cima com o que a gente chama de descrédito na política institucional, essa sensação de antissistema, entende? Desacreditando, dizendo que o Jair Bolsonaro seria um messias capaz de moralizar a cena política porque não seria um político tradicional. Tudo isso tem um reflexo muito amplo nesse tipo de pesquisa que se apresenta aí. Agora, de fato, demonstra que o Congresso Nacional está em baixa, os militares estão em baixa e que toda a institucionalidade brasileira, após 4 anos de bolsonarismo, sofreu um baque bastante significativo. É isso. Vamos chamar a nossa convidada? Porque hoje tem muito assunto para Hoje tem muito assunto. Não poderia, eu estava conversando com ela nos bastidores, eu disse, não poderia ser um dia melhor para que a gente recebesse. Seja muito bem-vinda, Soraya Mendes. Eu vou dar a lista aqui, porque a lista é longa, mas é muito boa. Olha só. Jurista, advogada e professora, mestra, doutora e pós-doutora em teorias jurídicas contemporâneas. Tem mais. Autora de mais de uma dezena de livros e mais de uma centena de artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior. Tá faltando credencial aí, César? Não, jamais. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda ao nosso Sinapse. Que prazer receber você aqui. Estou muito feliz, já digo logo. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Boa noite, audiência qualificadíssima do ICL. A Roberta faz uma leitura de currículo que faz a gente achar que até é né? Porque a entonação de voz coloca ali aquilo que a gente vai fazendo ao longo da vida com uma dimensão talvez ainda maior. Isso é fruto de trabalho que vem de um compromisso com a universidade, viu, Roberta? E para todos nós aqui. Isso é um compromisso com a universidade pública, onde eu estudei, onde trabalhei, e com essa dimensão de entrega. Por isso que a gente trabalha. É isso. Obrigado, Mas Soraya. Você sabe que eu fiz de propósito nessa introdução larga? Sabe por quê, Soraya? Tem gente que ainda fala que não existem mulheres negras capacitadas para ocupar uma vaga ou qualquer outro espaço de poder disponível. Então eu fiz questão de trazer o seu currículo, principalmente para essas pessoas que ainda falam dessa maneira, viu? Foi proposital e muito importante também para o início da nossa conversa. E eu vou começar logo por esse assunto, né, que é o mais quente, e o fato de você ser uma mulher negra, criada na favela, filha de uma empregada doméstica, o fato de você estar na lista de pessoas,
está na lista de indicadas, né, para ocupar uma vaga no STF, vaga que Rosa Weber deixa em setembro. A minha pergunta é sobre o seu coração. Como é que você se sente fazendo parte de uma lista tão importante com mulheres pretas tão capacitadas como você? Olha, Roberta, primeiro agora, então, recolocando e aproveitando a apresentação que você fez, aqui eu quero coletivizar esta apresentação para dizer que, para nós, como mulheres, e muito especialmente como mulheres negras, quando nós falamos a respeito dos nossos currículos, nós não falamos com vaidade, nós falamos com a afirmação de que nós existimos e de que nós já não somos mais uma agulha no palheiro. E eu acredito que, da minha geração, em que ainda somos poucas, das que virão, seremos muito mais, a ter todas estas qualificações que dão conta do dado requisito, nesse caso, o requisito constitucional do chamado notório saber jurídico. Você me faz uma pergunta muito difícil, que ainda não havia me sido feita, que é como está o coração? E é uma pergunta realmente muito difícil, porque eu digo a você que ao longo desse processo todo de construção de um debate público a respeito desta candidatura ao Supremo Tribunal Federal, aliás, o simples fato de denominar isto uma candidatura já é uma construção diferenciada em relação a todos os processos anteriores, isso tem feito com que muitas das minhas memórias tenham vindo à tona e que me façam emocionar em vários momentos. E, nesse sentido, quando você lê o currículo e você diz, é filha da favela, é filha de uma empregada doméstica, de um sindicalista, tudo isso não está fora de um compasso de humanidade que também me compõe e que me faz identificar nesse processo todo que é político, e tudo é político, e isso tem que estar dentro desse contexto. Quando a gente fala da experiência, nós queremos pessoas com diferentes experiências, é bom que se diga que diferentes experiências não é o fato de ter vindo da favela, é o fato político de ser da favela e de trazer isso como uma perspectiva que é tanto uma perspectiva de direito quanto uma perspectiva de sujeito político que alguém que vai estar no Supremo Tribunal Federal vai ser. Então, você chama a menina que é filha da Dona Mariana e do seu Jesus, lá da Vila Cepete Araju. E aí, talvez, por uma casualidade também do destino, nesta última semana, com o lançamento daquele vídeo que o IDPN, né, o Instituto de Defesa da Pessoa Negra, fez, mostrando a menina. E eu sou muito chorona, Roberta, você não deveria ter feito essa pergunta. Agora vai trazer, porque eu arrepio aqui, eu escrevi isso bem na rede social, eu chorei muito, porque aquele vídeo, ele é um vídeo que mostra um lugar que eu nunca imaginei que estaria. Eu nunca imaginei que estaria aqui respondendo a você uma pergunta como essa. Porque eu nunca tive aquela perspectiva de sonho. Eu nunca tive. E tantas outras meninas. E esses dias o Jeff Amadeus escreveu, tem tanta criança, tanta menina negra, começando a sonhar ser ministra do Supremo. Agora sim, racionalmente, fala a Soraya como sujeito político. Nós queremos agora que não seja mais um sonho. Nós queremos que elas tenham certeza de que nós podemos realizar. Então, o coração ele bate muito forte nesse sentido, de que é um momento histórico que vai ultrapassar qualquer uma de nós, e obviamente aqui essa Halle e Soraya que se encontra dentro desse processo, nesse momento histórico. Vai chegar aquelas que estão vindo depois de nós. É isso. Só dar um serviço para quem não viu o vídeo maravilhoso. Eu publiquei no meu Instagram, tá? Então é só ir lá no rogarcia.1 que o vídeo está disponível. Vale muito a pena, César. É maravilhoso. É lindo esse trabalho. Soraya, eu venho conversando com a Hobbs que eu acho que a candidatura de uma mulher preta pro STF, ela ganha mais força na medida em que ela é personificada. Na medida em que, ao invés de simplesmente dizer queremos uma mulher preta no STF, a gente diz queremos a Soraya Mendes no STF. A gente dá nome para a figura que a gente acredita ter a capacitação, ter o torque intelectual, ter o notório saber jurídico, enfim,
todas essas características que são fundamentais e que vão ao encontro do teu currículo, conforme a Rô Garcia leu para a gente no início do programa. No que diz respeito à representatividade da Corte Constitucional, a gente sabe o quanto isso é importante. Então eu quero te ouvir falar a respeito da tua história. Eu quero que você me diga como é que você chegou a conquistar tudo isso que a Roberta leu aqui na nossa introdução, e quem foi a menina Soraya que você se identificou e você se emocionou quando você viu nessa propaganda, por exemplo, que a Roberta acabou de salientar, e como é que foi o teu processo de transformação até chegar onde você está hoje. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Então, César, eu sou, como a gente começou falando aqui, filha da favela. É bom explicar, no Rio Grande do Sul, a gente não utiliza essa terminologia, a gente não utiliza favela, comunidade, enfim, utiliza vila. E existem vilas que são vilas muito mais pobres e vilas que são vilas um pouco mais remediadas. Mas, enfim, falar que alguém é da vila é falar que alguém é da periferia, que é da comunidade, que é da favela. Eu cresci, portanto, numa vila, que é a vila chamada Vila Sepete Araju. Essa Vila Sepete Araju, ela fica na cidade de Viamão, é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, que é cortada por uma estrada, né, por uma RS, uma grande estrada que vai do centro de Viamão a Porto Alegre, ao centro de Porto Alegre, e que é marcada por paradas. Paradas, também traduzindo para o pessoal que é fora do Rio Grande do Sul, parada é ponto de ônibus. Então, as pessoas se identificavam dizendo assim, da onde que tu é? Eu sou da 42, eu sou da 44. Aí quando dizia assim, tu é da 42, tu é da onde? Tu é da Branquinha, tu é da Santo Tomé? Não, eu sou da Sepete Araju. Então, é isso. Então, talvez, olha só, utilizando até mesmo essa localização geográfica, a gente consiga entender o quanto é periferia. Então, eu era um número, né? Então, assim, é aquela guria da 42, mora lá, é a guria lá da CEPE. Então, eu nasci neste lugar, um lugar de uma família marcada pela pobreza, enfim, não pelas dificuldades. Felizmente, eu não sou uma pessoa que tenha passado fome na vida, mas foi uma vida marcada pela pobreza e marcada por um outro lado, por uma consciência política muito forte. Porque, veja, eu sou a terceira geração de uma família, de ambos os lados, posicionada ao que nós denominamos historicamente como esquerda. Eu sou de uma família brisolista de ambas as partes. Então, eu sou sobrinha neta de um preso político. Meu tio-avô foi preso uma semana depois do golpe de 64. Ele tinha um programa de rádio chamado Ronda das Classes. Por um outro lado, meu avô paterno, ele foi uma das pessoas que atendeu ao chamado do Brizola lá em 1961 pela campanha da legalidade. E ele fazia depois parte do Grupo dos 11. O meu pai vem já na década de 80 como sindicalista. Ele é uma das pessoas do chão da fábrica que fundou também a Central Única dos Trabalhadores. Então, eu nasci dentro de um contexto de debate político muito forte. Eu costumo dizer, o meu sentimento de Constituição, e é importante que a gente ressalte isso, a Constituição brasileira, ela é o resultado de muito do que a gente desejava, e eu digo a gente, enquanto povo brasileiro, naquele momento de libertação do jugo da ditadura, para um futuro. E esse futuro que a gente ainda está construindo e que a gente ainda quer construir. Então, o meu sentimento de Constituição, ele se forma a partir de cartilhas que o pai trazia do sindicato. E uma delas, eu compartilhei esses dias essa história com o senador Paulo Paim, que foi constituinte, e ele se emocionou bastante e lembrou, era de uma cartilha que tinha na capa uma grande tigela com muitos homens e mulheres colocando as mãos dentro dela, e o título era Constituinte, nesta massa todos devemos colocar as mãos. Então, a menina Soraya é uma menina que está na vila, está vendo trabalhadores que têm a consciência de ser uma menina negra dentro de uma comunidade pobre,
com uma consciência política muito aguçada em função dos estímulos que recebia. E os estímulos que eu recebia, eu fui conectar, e isso, Hobbes, é uma das lembranças que tocam o coração. Eu fui fazer essa conexão toda do... Gente, o que era isso? Aquela cartilha onde eu aprendi a ler, com hoje eu ser uma constitucionalista. Eu sou uma doutora em direito constitucional, eu sou mestre em ciência política, eu escrevo sobre isso, eu estou aqui dialogando politicamente com vocês. Então, esse momento em que essas duas coisas batem e elas se conectam, elas de uma forma trazem para mim, claro, uma explosão de outros temas com os quais eu trabalho e que, por um outro lado, também me fazem emocionar muito, como o que eu mencionei anteriormente. Então, a menina Soraya é essa que nunca deixou de existir. Eu gosto muito daquela música, diz, né? Um menino ou um moleque morando sempre no meu coração, e assim é. E eu acho que é isso. E talvez eu tenha visto agora, nesse momento, essa junção desses dois lugares. Então, eu digo sempre, e eu não tenho dúvidas disso, eu acho que a gente precisa fazer os debates o mais aberto possível e o mais claro possível, porque o sonho se realiza na medida em que nós temos estratégia para que ele se realize. Então, não basta ser mulher, não basta ser mulher negra, é preciso que nós tenhamos compromissos muito claros. E esses compromissos muito claros, na minha perspectiva, advém do que hoje a gente chama de interseccionalidade, e que eu digo que são consciências. Consciência de gênero, consciência de raça e consciência de classe. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que é a demanda da classe trabalhadora, e eu pertenço à classe trabalhadora. Eu sei o que é ser uma mulher negra, eu pertenço a este lugar, a esta condição que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro autoritário, como se construiu, me colocou, a ponto de eu ter de me afirmar sempre, dizendo, eu tenho esse título, eu tenho aquele outro, eu tenho de provar sempre a minha capacidade, diferentemente de outros que se encontram. E eu tenho esta consciência de ser uma mulher também dentro deste grande debate. Então, vamos lá, tentando sintetizar essa história de vida. Ela é uma história de vida que vem de quem construiu a minha vida. Eu tenho muita gratidão aos meus antepassados, aos meus ancestrais, e que me trouxeram até aqui. Que bacana. Depois eu vou te contar uma história um pouquinho da minha vida, acho que eu nunca contei, acho que nem o César sabe, mas eu quero compartilhar com vocês sobre a importância, né, dos nossos ancestrais, a importância dos amigos, a importância da comunidade tem na formação de pessoas que não têm uma situação financeira capaz de sustentar uma criança numa faculdade ou que faça com que essa pessoa não estude, não trabalhe e se dedique aos estudos. Quer dizer, são muitas pessoas que estão com a gente, assim. Eu vou dividir depois com vocês. Mas, Soraya, para a gente te conhecer um pouquinho mais, eu queria entender quais são as suas bandeiras. Quais são os temas caros para você, hein? Olha, Roberta, eu tenho uma vasta produção literária que é sempre marcada por estas perspectivas de gênero, raça e classe. E eu quero colocar isso aqui de uma forma muito clara, para que as pessoas compreendam que isso não é, aspas, discurso militante. E olha que se fosse, já seria muito e muito importante. Mas eu quero que se compreenda isso, esta dimensão, como uma contribuição teórica fundamental. Eu normalmente digo e faço a defesa, eu sou uma feminista, dizendo que o feminismo ele é um movimento social, ele é uma teoria crítica. E para bom entendedor e para boa entendedora, quando nós estamos falando de uma teoria crítica, nós sabemos que trata-se de um referencial que tira as suas categorias do objeto em movimento. Então, o movimento social como um todo, ele é
produtor e reivindicador de direitos e de modificações sociais, de transformações sociais, que se revertem, vez por outra, em cartas que devem ser efetivadas pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário. Isso, em uma grande simplificação, significa dizer que, lá no campo teórico, nós pensamos o direito, neste meu caso aqui, o direito, a partir daquilo que é produzido, reivindicado, daquilo que é discutido, no que Habermas vai chamar de esfera pública, ou mesmo a partir de outras denominações que outros doutrinadores podem dar. Nesse sentido, que bandeiras são essas? São as bandeiras de radicalmente entender a democracia como a fonte de produção de direitos que garantam uma vida digna em todos os sentidos para todos, todas e todes. Isto não é um discurso, e de novo aqui a gente vive um momento, essa semana ainda no Supremo, o ministro Barroso ainda teve a necessidade de dizer isso. A gente está vivendo um momento que a gente precisa parar palavra por palavra e explicar palavra por palavra, porque elas começaram a ser, todas elas, deturpadas e utilizadas de uma forma muito mal intencionada. Enfim, aqui é importante dizer, quando a gente fala aqui em política, é óbvio que nós não estamos falando em política partidária. Nós estamos falando em política com P maiúsculo. Nós estamos falando de uma discussão maior no seio da sociedade. Então, o que vai ser bandeira num sentido político com P maior? Um debate que nós precisamos fazer e que faz o movimento de mulheres num sentido de dizer que quem ama não mata e que, portanto, é preciso que se realize o ideal constitucional que diz que a violência doméstica e familiar precisa ser coibida, que diz que nós temos direito às nossas próprias vidas. O que vai ser bandeira? Vai ser bandeira a discussão do movimento social, ou seja, da sociedade, em relação à ascensão das pessoas negras neste país e nesta estrutura social que nós temos excludente, a partir das cotas nas universidades, a partir de políticas públicas que sejam políticas públicas inclusivas. O que vai ser bandeira em relação à comunidade LGBT? É de chegar a ter um Supremo Tribunal Federal, assim como está há muitos anos demandando no Congresso Nacional, a ponto de ter uma decisão que diga: neste país se mata pessoas trans, travestis, como em nenhum outro lugar do mundo. Então, que bandeiras são essas? São bandeiras que se constroem a partir das discussões que são feitas nessas esferas públicas. Os indígenas, as indígenas desse país, através das suas discussões próprias, e que lindo é olhar o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, numa discussão tão séria como é o marco temporal, mas que lindo é ver o Supremo Tribunal Federal com os advogados indígenas e as advogadas indígenas dizendo: isto não se coaduna com o texto da Constituição. Isso é bandeira. Agora, é uma bandeira política num sentido vulgar e menor? Não, é uma bandeira num sentido de entendimento de que o objetivo geral de todos e todas nós, que está no texto da Constituição, é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Vou resumir, Rô, te dizendo: qual é a bandeira? Eu quero uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o objetivo da República Federativa do Brasil, consolidada em um Estado democrático de direito. Essa é a bandeira maior. Soraya, ao longo dos últimos dias, a gente viu uma demonstração bastante triste dessas figuras no STF, de advogados que utilizaram o plenário da Corte Suprema para fazer discursos políticos rasos, muitas vezes tentando demonstrar um nível de erudição que eles simplesmente não têm, confundindo coisas
de uma maneira absolutamente patética, como o próprio ministro Alexandre de Moraes comentou. Eu queria te ouvir a respeito disso, ou como é que você entende a atuação dessas pessoas. E eu sei que, eu ouvi falar, pelo menos, queria verificar isso contigo, que a própria Ordem dos Advogados do Brasil estaria organizando um movimento para punir os operadores do direito, os advogados que estiveram envolvidos com os atos de depredação do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Se você sabe disso, se isso está de fato em andamento e qual que é a importância de alguma forma manter o decoro, evitar que esse tipo de demonstração que a gente viu no STF ao longo dos últimos dias não aconteça, porque isso, a meu ver, compromete não só o nome daquelas pessoas, mas toda a classe de uma maneira mais ampla, porque é deplorável que você tenha esse tipo de conduta sendo praticada na frente do país inteiro, em última análise, né? Pois é, César, essa é uma das questões mais sérias que eu entendo aqui, com todo respeito àqueles e aquelas que estão na direção da nossa organização em específico, né? Uhum. Sou advogado, portanto, que fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil, estando eles e elas na sua direção, que se refere a tudo isso que vem acontecendo, já vem acontecendo de muito tempo. Eu te digo, César, eu tive durante algum tempo, à frente de uma comissão, e não menos a Comissão de Direitos Humanos dentro da OAB, e muitas vezes eu recebia mensagens dizendo, mas não haverá um acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos de determinado ato, esse assim ou aquele outro, e quando nós íamos ver, os atos eram todos atos que as pessoas carregavam cartazes pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. E aí a pergunta que ficava era, como assim um advogado ou uma advogada entende que pode ir até a frente do Supremo Tribunal Federal ou em qualquer outro lugar do Brasil, falar, se expressar, e só porque o pensamento não é proibido, mas se possível fosse, também deveria ser-lo, em relação aos poderes da República, mas especialmente ao Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, uma das responsabilidades, deveres que a Ordem dos Advogados do Brasil tem, que um dia seja a Ordem da Advocacia Brasileira, para que nos englobe também como advogados, mas, enfim, feito a nota de rodapé aqui, sempre necessária, mas que um dos deveres da OAB, e que se reflete, claro, no exercício da nossa profissão, e está escrito, isto é lei, está na lei federal, a defesa do Estado democrático de direito, das instituições democráticas e dos direitos humanos. Então, é absolutamente inaceitável que nós tenhamos todo tipo de manifestação que seja manifestação antidemocrática. Veja, isso não é cerceamento de discurso, não é cerceamento de direito de defesa. Eu sou uma pessoa muito clara, inclusive, como fui uma das autoras da tese da legítima defesa, da ação contra a tese da legítima defesa da honra, e isso possibilitou muitas discussões a respeito de limitação ou não do exercício de direito de defesa. Eu cunhei uma frase que repito sempre: a defesa pode muito, mas não pode tudo. Uma defesa pode muito e deve, mas ela não pode atentar contra o Estado democrático de direito. Ela não pode agredir um dos poderes da República a partir da tribuna. E isso significa dizer que estas pessoas precisam de uma resposta também da nossa instituição, da própria OAB. Porque, veja, César, eu tenho notícia, tenho conhecimento de que, em relação aos atos de 8 de janeiro, houve, sim, uma manifestação de grupos, de movimentos, para que houvesse a identificação e a responsabilização de advogados e advogadas que tenham participado do quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Veja, vamos fazer aqui uma pequena comparação. É considerado indigno da advocacia fazer uma foto para a carteira da OAB, no caso dos homens, sem a gravata. Como se pode
imaginar que possa pertencer aos quadros da advocacia alguém que entrou, eu já diria, até mesmo que se movimentou em direção ao Supremo Tribunal Federal, mas que adentrou o Supremo Tribunal Federal. Isso é indigno com a advocacia. Então, não sei como esses procedimentos estão, nem se estão nos estados, ou se estão como deveriam estar perante o Conselho Federal, porque esta é uma questão que o Conselho Federal deve tomar para si, mas que de todo modo nos coloca nesse exato momento histórico que estamos vivendo, a necessidade de um debate interno nosso da advocacia para que pensemos qual é a nossa responsabilidade com a democracia, para além de uma carta que diga que deve haver o respeito, ou que existe um respeito à atuação do Supremo Tribunal Federal. Algumas vezes nós precisamos cortar na própria carne. E cortar na própria carne aqui é demonstrar que a nossa tarefa como advogados e advogadas é de dignamente exercer a nossa profissão em defesa da democracia, da ordem jurídica e dos direitos humanos. Então, esses exemplos todos, eles são de nos envergonhar, mas são, por um outro lado, também que nos demandam não só ficarmos na tristeza e na vergonha, mas de exigirmos também ações concretas em relação ao que aconteceu. E, Soraya, aproveitar que a gente está falando em democracia, queria entender um pouquinho qual é a sua história e a sua atuação em defesa da democracia ao longo dos últimos anos. Parece que você já teve uma ação, né, como advogada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta pra gente essa história e também, se você puder, trazer também outros exemplos, outros movimentos seus em defesa da democracia. A gente quer te conhecer melhor, tá? Então, vamos lá. Primeiro, outro termo, né, que a gente precisa também explicitar um pouco mais. Democracia. Democracia, ela tem que ser compreendida na sua concepção substancial. Democracia é amplo, é a realização não só daquilo que é formal, ou seja, do voto que nós depositamos na urna a cada momento que somos chamados como cidadãs e cidadãos, mas democracia é o direito de demandar por direitos e é também a resposta que deve ser dada pelo Estado por todos os seus poderes a estas reivindicações por direitos. E nesse sentido, eu acho que nesse sentido, assim, parece algo um tanto quanto pretensioso, mas a vida que eu levo é uma vida dedicada à democracia. Mas nós vivemos, tristemente, esses últimos anos, e muito especialmente a partir do golpe de 2016, um momento em que necessário se fez ações que sejam ações concretas e que davam ali a visualização, né, dessa defesa democrática. É verdade, teve num determinado momento, num dos tantos momentos que nós vivemos nesse país nesses últimos anos, em que o ex-presidente decidiu acusar os ex-ministros e ministras do Supremo, os ex-ministros e ministras de direitos humanos de pedófilos. Uhum. Estas atrocidades. Pronto. Atrocidades. Obrigada. Essas atrocidades, enfim. E nós ingressamos, eu tive a honra de ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que ele desse explicações a respeito disso, né? Uma ação assinada, por sinal, com o ex-ministro da Justiça e ex-governador Tarso Genro, advogado também, um dos grandes intelectuais desse país, e também com o doutor Maris, e fizemos essa interpelação no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que tem outros dois momentos que me marcaram muito. Um deles como intelectual. Porque, veja, em torno de 2021, a Organização Pan-Americana de Saúde, por provocação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Conselho Nacional de Saúde, financiou um projeto
lindo, maravilhoso, e para quem é acadêmico, acadêmica sabe que pesquisa financiada não é algo tão fácil de acontecer, fazer pesquisa, e naquele momento de destruição da inteligência, do pensamento, das universidades, até mesmo da sua estrutura física, aquilo era um ponto fora da curva, financiou uma grande pesquisa sobre o direito à saúde nas suas mais diversas dimensões, e eu fui chamada, o professor Pedro Alau, que é epidemiologista, ficou muito conhecido durante esse período pandêmico, participou também da pesquisa, e eu fui chamada para participar dessa pesquisa para dar alguma contribuição no campo jurídico. Disso nasceu um livro, chama Feminicídio de Estado, ele está na sua segunda edição, em que, analisando o contexto todo do período pandêmico, muito especialmente também os documentos oriundos da CPMI, da CPMI sobre a Covid. Aqui um parênteses muito rápido, entreguei esse livro esses dias nas mãos da senadora Elisiane Gama, dizendo, senadora, isso aqui é o resultado também do trabalho que foi feito aí na CPMI, ela ficou muito contente muito interessada em ver as consequências que aquele trabalho realizado também poderia ter, para além daquelas que normalmente se imagina, que são os encaminhamentos que são feitos para os órgãos em específico. Mas nesse livro eu trouxe uma concepção de responsabilização dos agentes de Estado por mortes, por ações e omissões das quais decorrem mortes de grandes grupos. Ali eu foquei especificamente nas mortes de gestantes e puérperas, quilombolas, mulheres indígenas e travestis e transexuais. Todos estes grupos atacados diretamente nas mais diversas falas ao longo da vida, mas especialmente nesse período, pelo ex-presidente da República. Nós não podemos esquecer que ele disse: mulheres grávidas são um problema para a economia, são um problema para empregadores. Ele dizia: quilombolas se pesam em arrobas. Ele dizia: indígenas até serão seres humanos, até serão como nós. E em relação às mulheres travestis, às transexuais, então nem se fala. Então, não é possível que a gente imagine que não haja uma intencionalidade de um indivíduo como esse, quando chega à presidência da República e que durante um período pandêmico diga: e daí? Esse daí pode ter sido para todo mundo de uma forma genérica, tomada pela inexistência, pelo negacionismo do qual decorreu a inexistência durante muito tempo das vacinas, mas em relação a estes grupos, era uma sentença de morte. Era dizer: para mim, tanto faz, e quanto mais travestis, transexuais, quilombolas, indígenas morrerem. Isso faz com que a gente consiga entender que, internamente, nós também podemos responsabilizá-lo pelas mortes ocorridas. Veja, no campo internacional, normalmente, situações como essas demandam responsabilizações dos estados. Eu fui coordenadora do CLADEM, por exemplo, que é a organização que levou o caso Maria da Penha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a gente sabe que ali houve o quê? Uma recomendação ao Estado brasileiro. Eu fui perita do caso Márcia Barbosa, que é a primeira condenação sobre feminicídio do Brasil, e ali era o Estado brasileiro, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas o que eu defendo é que não se trata só do Estado brasileiro, trata-se da responsabilidade dos agentes de Estado. E aí eu interligo aqui com algo que nós precisamos trabalhar, e talvez num outro momento a gente possa até conversar mais, que é a gente definitivamente inaugurar nesse país um momento de justiça de transição, de responsabilização pelos crimes cometidos. A virada de página nesse país, para que nós possamos efetivamente pensar em democracia, demanda a responsabilização por crimes eventualmente cometidos. Então, me parece que agora que, como intelectual, como pensadora, então, como pesquisadora, isso é uma contribuição para que a gente pense a democracia do nosso país. E, por último, eu tive o prazer, e tive a honra, na verdade,
ser convidada em 2021 a ser uma anticandidata ao Supremo Tribunal Federal. Foi isso. Algumas organizações do campo democrático do sistema de justiça, o Transforma Ministério Público, a Associação de Juízes para a Democracia e algumas outras, decidiram lançar uma anticandidatura. Aqui um parênteses muito rápido, histórico, para quem não sabe de onde vem isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, anticandidaturas são, obviamente, marcações de posição. E elas são muito importantes em momentos de fechamento, em momentos de debate a respeito da própria democracia. A primeira anticandidatura mais importante que nós tivemos foi justamente a do falecido deputado, ex-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Ele foi um anticandidato durante o período ditatorial, em um momento em que a ditadura fazia os seus presidentes a partir de um Congresso Nacional totalmente manipulado. Então, anticandidaturas são manifestações políticas. Então, é óbvio que ali era o momento de dizer, estamos aqui em luta democrática, dizendo que nós temos condições de ter uma outra possibilidade que não somente essa. E aqui eu vou, até porque isso está publicado, e eu não deixaria de dizer, que eu fui a anticandidata àquele que o então presidente denominou de o terrivelmente evangélico. Isso me possibilita falar de algo também muito importante que toca muitas pessoas. Nunca foi sobre os evangélicos ou as evangélicas. Veja isso. Primeiro, porque foi um rótulo posto pelo próprio ex-presidente, esse que nós já tratamos aqui. Segundo, porque eu também tenho uma história familiar, eu sou filha, em parte, por parte de pai, de uma família que vem, de novo, agora aqui, terceira geração, enfim, da Assembleia de Deus, da própria da religião evangélica. Mas tratava-se, sim, e esse foi o debate que a gente fez, que a gente conseguiu fazer e fazer bem, era de uma defesa democrática da independência e da laicidade do Estado, do Supremo Tribunal Federal. E veja como nós estávamos certos e certas, Roberta e César, porque naquele momento, primeiro, me convidaram, eu não participei do debate, eu só fui a convidada. Mais de 130 organizações aderiram à anticandidatura. E naquele momento, nós queremos uma mulher que seja uma mulher negra e que seja uma mulher com notório saber jurídico, ou seja, nós queremos apresentar aqui uma alternativa viável. Sabíamos que era marcar posição, falar sobre democracia, mas era isso. E queríamos defender a laicidade e a independência do Supremo Tribunal Federal. Vejam esta última semana, não só os votos, mas os discursos vindos dos dois ministros nomeados por Jair Bolsonaro. Eu muitas vezes disse, o que nós estamos vivendo lá em 2021, o que nós estamos vivendo é uma tentativa de concretização da destruição do Supremo Tribunal Federal por dentro. Imagina se nós tivéssemos perdido essa eleição e hoje nós estivéssemos já com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal nomeados por Jair Bolsonaro. Então, eu acho que esse processo da anticandidatura, esse momento da anticandidatura foi, para mim, na minha vida, um dos mais marcantes, porque mostrou o quanto nós precisávamos ter feito o que nós fizemos. Obviamente, a gente não esperava que o Bolsonaro nomeasse uma mulher negra, feminista, progressista, mas a gente precisava dizer que um outro caminho era possível, né? Claro. Soraya, recentemente o presidente Lula fez uma fala que reverberou demais, na qual ele diz que a população não deveria saber como votam
os ministros da Corte Constitucional brasileira. Algumas pessoas argumentaram dizendo que ele se referia ao processo de espetacularização, que a questão é evitar, por exemplo, os métodos que foram utilizados pela Lava Jato, aquele conluio jurídico, midiático, você ter juiz de primeira instância combinando processos com os procuradores, com o Ministério Público Federal. Ok. A meu ver, ele foi bastante categórico. Ele não disse, ele não usou nenhum termo dizendo, olha, a ideia é discutir os processos e evitar que a espetacularização ocorra nesse mesmo nível. Era muito fácil ter dito isso. Ele disse, a sociedade não deve saber, se eu pudesse dar uma dica, foi isso que ele disse, abre e fecha aspas, a sociedade não deveria saber como vota um ministro do STF. Como é que você se posiciona a respeito dessa fala do presidente Lula? Bom, em primeiro lugar, é impossível, dado o nosso ordenamento jurídico constitucional, que algo nesse sentido se realizasse. Os atos do Poder Judiciário, os atos que são praticados pelos diversos poderes, devem ser públicos, devem ser transparentes. E, nesse sentido, devem ser. E nós temos, nestes debates que acontecem no Supremo Tribunal Federal, não só o momento de visualizarmos as diferentes posições, que são posições pela defesa da democracia ou não, digo eu, mas nós temos também, como de mais relevante, quando as coisas voltarem às condições normais de temperatura e pressão, os debates jurídicos que fazem com que nós avancemos. Alguém já disse, e eu adotei como minha, a seguinte frase: os votos vencidos serão estudados. Com isso, eu quero dizer que, e talvez algumas pessoas até pensem assim, nossa, mas e no momento em que ela chegar ao Supremo Tribunal Federal, ela é 1 em 11. No que isso vai mudar um voto diferente? Acontece que se tem que compreender que um voto exarado por uma corte suprema, por uma corte constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, ele irradia não só decisões que estão a ele vinculadas quando este voto é o vencedor, mas aqueles que são os votos minoritários também são fontes de debates e de estudos para que se possa, até mesmo num futuro, modificar aquela decisão que foi dada. Portanto, é muito importante que se saiba quais são as diferentes posições que cada ministro e ministra toma em relação aos mais diversos assuntos que são levados à corte, não só por uma perspectiva política, mas também por uma, e aqui sempre que se entenda, por favor, jurídico-política, mas também por uma perspectiva de engrandecimento do conhecimento jurídico, daquilo que se tem como a inteligência jurídica neste nosso país. Eu vou analisar aqui a frase, não vou fugir da tua pergunta, vou analisar a frase, a afirmação do presidente da República com uma certa parcimônia. A parcimônia de quem vê que no Brasil, em determinados tempos, em determinados momentos, nós temos 200 milhões de técnicos da seleção brasileira, de técnicas da seleção brasileira. E que o processo todo benéfico, que nos coloca a possibilidade de estar perto das decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, através da TV Justiça e dos julgamentos abertos como devem ser, ele também demanda 200 milhões de ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo debate isso. E aí, por isso, eu analiso com uma certa parcimônia. Antes de dar a resposta, já vou me vacinar, dizendo, mas é o presidente da República. Eu sei. É o presidente da República. Mas eu acho que nas respostas rápidas, e que muitas vezes vem esse tema, aquele tema, num ouvido aqui, num ouvido ali, essa resposta processou algo que é muito complexo de uma forma muito simples, a partir de uma informação ou outra que caiu nesse ouvido ou nesse ouvido do presidente da República. Certo. Eu estou querendo dizer assim, eu não consigo entender
que alguém que tenha a história democrática que o presidente da República tenha, se parar um tanto mais para dialogar, e eu queria muito ter essa oportunidade, ou que qualquer outra pessoa tivesse essa oportunidade de debater, mas olha, presidente, isso vai mudar o que a gente pensa na universidade. Porque se a gente não sabe o que o ministro decidiu, o outro decidiu, a outra decidiu, a gente vai ficar com um pensamento fechado que não nos possibilita também, inclusive, produzir novas teses. Sim. Eu duvido que ele não seja sensível a isso. Então, eu aqui, nesse momento, eu olho com parcimônia. Eu acho que o presidente Lula, ele tem essa maneira de falar, que é uma maneira de falar que me parece fantástica, porque eu acho que a gente precisa falar a língua do povo, o povo precisa entender o que os políticos, as políticas, enfim, dizem, e também nós no mundo jurídico. Eu sou uma pessoa que tenta tirar o máximo possível de juridiquês da minha construção discursiva. Uhum. E, nesse sentido, algumas vezes ele faz isso de uma forma direta, que aí sim, agora eu jogo para vocês. A imprensa consegue fazer um recorte e dali um texto muito longo. Então, alguns, como você disse, fizeram um texto dizendo, olha, eu acho que ele estava querendo falar da espetacularização. Talvez não, também acho que não. Acho que, por um outro lado, também concordo com você, ele foi direto. Agora, eu estou indo atrás e tentando entender, assim, mas o que este indivíduo, com a história que tem, quis dizer com isso? Ele quis dizer algo que é antidemocrático, simplesmente? Não acredito nisso não, César. Sinceramente. Talvez um pouco influenciado, não sei, Rô, o que você acha também, pelas críticas que o Zanin estava sofrendo, né? A boa parte da esquerda estava criticando aquilo naquele momento, foi uma indicação dele, foi um cara que votou de uma maneira bastante conservadora nos seus primeiros votos, e o Lula talvez sentiu essas críticas e faz essa fala nesse contexto, né, Rô? Para mim foi muito isso, eu acho que ele sentiu, e foi durante a live, né, então assim, não foi nada planejado, foi uma conversa em que ele soltou, né, algo que devia estar incomodando, porque realmente as críticas não foram poucas, né, então talvez tenha sido um contra-ataque aí a esse massacre, porque foi um verdadeiro massacre, né? Tanto dele, nas decisões dele, quanto dos progressistas para com ele também, né, Soraya? Você quer falar alguma coisa? Olha, eu ia falar algo assim, que na verdade assim, eu compartilho uma questão muito privada. Há algum tempo atrás, o presidente Lula fez uma fala a respeito de violência e videogame. Eu tenho dentro de casa um adolescente de 16 anos. Este menino, quando escuta essa fala, sai do quarto e diz: você viu o que o Lula disse, mãe, e tal. Aí eu vou e digo assim: meu filho, o presidente Lula é um homem de 76 anos, ele tem idade do seu avô, ele não é contra o videogame. Agora pergunta para o seu avô, rapidamente, para o seu avô dar uma resposta direta, o que é videogame e violência. Aí ele próprio, que é um garoto muito inteligente, aqui a mãe coruja falando, ele fala, mas ele é o presidente da República. Eu falei assim, ele é, mas ele é humano. Então, tem determinados momentos, são perguntas muito rápidas, e perguntas muito rápidas em contextos, e é muita coisa. Eu acho que quando a Rô diz numa live, que vem aquela informação rápida, ele, pum, responde. Eu tenho certeza que ele não acha que o videogame causa violência, mas alguém teve que conversar com ele depois para dizer, olha, presidente, não pegou bem, nem o Felipe Neto gostou. Então, é isso. É verdade. É isso aí. E, Soraya, conta pra gente, como é que você enxerga o garantismo penal e social na perspectiva da própria configuração do judiciário? Eu pergunto isso porque a gente fala muito, né, da necessidade de diversidade, da necessidade de representatividade, né, para que novos atores sejam inseridos nesse contexto. E quando eu falo atores, eu digo das pessoas que são impactadas pelas decisões de fato, né, ou que conviveram com pessoas que foram impactadas e são impactadas de fato pelas decisões que vêm de cima. Queria entender um pouquinho como é que você enxerga isso. Garantismo é um desses termos
parece que é chave de leitura para tudo, mas ao mesmo tempo é uma chave que não está abrindo porta nenhuma da forma como está sendo colocado. Porque coloca num jogo primeiro de tudo ou nada. Ao que parece, quando se fala que em garantismo, se diz são aqueles que defendem a impunidade, são aqueles que defendem os bandidos, enfim, a criminalidade, ou são aqueles que defendem os corruptos, o colarinho branco, enfim. E de um outro lado, também aqueles como os não garantistas, dentro de um contexto maior de que seriam todos absolutamente punitivistas. Eu acho que o que a gente precisa entender é que o garantismo, ele, primeiro, no campo penal, vou colocar aqui, no campo penal, ele pressupõe o cumprimento como o próprio nome diz, um sistema de garantias, que diz que o juiz e uma juíza tem de ser independente, não pode, portanto, ter relação com as partes, ou seja, tem de ser competente e, ao mesmo tempo, distante daqueles que são as partes. Nós temos que ter a garantia do contraditório, ou seja, a acusação que é apresentada, ela deve ser posta, sim, à disposição da defesa para sua refutação. E que qualquer condenação, e aqui isso é uma simplificação tamanha, deve ser feita com base em provas existentes. Então, isso constitui o que é o básico do garantismo. Agora, uma outra demanda, e que está dentro do contexto penal e político penal que o garantismo aponta, é que uma perspectiva garantista diz que os bens jurídicos mais caros devem ser protegidos pela lei penal. Ou seja, nós temos no Brasil, por exemplo, uma quantidade de leis que criminalizam tudo o que se pode imaginar. César e Roberta, vocês sabiam que pisar, ou se você pisar, ou se você simplesmente danificar plantas ornamentais de um jardim, é crime? Não. Não. É crime ambiental. Certo. É mais do que... É crime ambiental. Está lá na lei de crimes ambientais. E mais do que isso, admite forma culposa. O que quer dizer isso? Dolo é quando a Roberta lá, de repente, com muita raiva num dia, vai lá e diz, eu vou tirar todas essas plantas aqui, e tem dolo, vontade de fazer. Agora, se ela estiver andando pelo jardim e descuidadamente, por uma negligência, pisar nas plantinhas do jardim de alguém, ela também comete o crime. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ou seja, nós temos uma inflação legislativa de normas criminalizadoras que tem esse teor, que é um teor absolutamente simbólico, mas nós temos normas que fazem com que pessoas nesse país cumpram pena por conta de furto de bombons, de chinelo havaiana, de pão. Isso acontece no nosso país. Sim. Então, a perspectiva garantista penal, ela diz que bens jurídicos caros precisam ser protegidos com o direito penal. Outros bens jurídicos que podem ser objeto de controle em outras esferas de controle, seja da sociedade, mas mesmo do ordenamento jurídico, devem ser dadas a esse ordenamento jurídico. Te digo aqui como pesquisadora, como criminóloga, a maioria das pessoas que são furtadas no nosso país, ela não quer necessariamente a prisão de quem furtou. Até porque o furto é um crime sem violência ou grave ameaça. Ela quer a devolução do bem. Então, a gente não está falando de uma demanda de sociedade para prender pessoa que, mesmo que furtou um celular. A gente está falando de demandas de pessoas que querem que, primeiro, hajam mecanismos de segurança pública, mas que haja também o ressarcimento daquele que é o seu bem. Então, isso é objeto para o direito penal? Ou seja, eu não estou dizendo aqui que a propriedade não deve ser protegida pelo direito penal. Por favor, me compreendam bem. Não digo a vocês, mas digo a alguém que queira fazer um corte dessa nossa fala aqui. Gente não vai deixar, a gente não vai deixar. Importante que se diga, não se trata de não proteger a propriedade, mas trata-se de ter um uso racional do direito penal. Claro. Então, o que é razoável, o que é racional? É proteger
a propriedade com esse tipo de criminalização que leva os pobres para a cadeia, e isso não é a Soraya que está dizendo, e isso não é alguém, qualquer outra pessoa que diga isso, desde uns 10 anos atrás, 20, 30 ou 40. Beccaria dizia isso desde o século XVIII. O furto é um crime que penaliza o pobre. É isso que está dito desde o início do próprio garantismo na sua perspectiva penal. Então, pensar o garantismo é pensar em reduzir a incidência do direito penal para aquilo que ele realmente importa. Onde ele importa? Importa no crime contra a vida, o feminicídio, o homicídio, o estupro. E aqui nós estamos vendo os crimes contra as instituições democráticas, contra o Estado democrático de direito. Para isso serve o direito penal. Agora, o garantismo, por um outro lado, ele também tem a sua dimensão maior, que é a dimensão social. Eu brinco todas as vezes que falo sobre isso. Ferraioli escreveu, Luigi Ferraioli é o considerado papa do garantismo na contemporaneidade, né, e professor de todos e todas nós. Ferraioli tem um livro imenso que chama A Teoria do Garantismo Penal. E ele escreve sobre isso, teoriza sobre isso, e lá no final do livro, que é imenso, ele fala sobre o garantismo social, e ele diz aquilo que nós falamos aqui no começo, é que as demandas por direitos são demandas que surgem, e palavras dele, dos trabalhadores, das trabalhadoras, que surgem dos movimentos sociais. E isso faz com que nós tenhamos respostas do executivo, do legislativo e do judiciário. Isso é garantismo social. Então, quando a gente está falando de direito do trabalho, a gente está falando de garantismo social. Por isso que eu digo sempre, e eu escrevi uma carta, que chama Carta Compromisso ao presidente Lula, no dia 1º de maio, não à toa, no Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é uma carta compromisso com a democracia, a justiça social e o garantismo, dizendo que a gente precisa atentar para o garantismo penal, até para que as atrocidades cometidas desde o mensalão, porque nós falamos da Lava Jato, mas nós temos uma história muito longa de construção de violações de garantias, desde o mensalão, para tomarmos a Suprema Corte, até os dias atuais, mas que a gente precisa também pensar no garantismo sob uma perspectiva maior democrática, que é a de realização da justiça social. Muito bom, Soraya. Obrigado, querida. A gente ficaria horas e horas conversando contigo, debatendo contigo. É muito bom a qualidade de tudo que você traz para a mesa. Foi um prazer te receber no Sinapse ICL hoje. Obrigado, viu? E siga firme na tua luta, porque a gente precisa demais da tua participação, da tua inteligência e do teu empenho. Obrigado por hoje, querida. Obrigada, Soraya. Que prazer conhecer você. Eu estou muito forte na campanha, né? Eu faço parte do movimento Mulheres Negras Decidem e eu estou muito forte, muito engajada nessa campanha e só tenho a dizer que eu estou muito feliz em conversar com você e só me deu mais gás e mais vontade da gente espalhar, né, a mensagem para todo mundo e que ela chegue, né, que ela chegue no presidente Lula. Por favor, a gente realmente precisa ter uma mulher preta lá, representando por todos esses motivos e todos esses elementos que a gente tratou aqui hoje. Isso aí. Obrigada, querida. Boa sorte, um beijo e bom final de semana para você. Boa noite, Soraya. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que papo gostoso, muito gostoso, bom, necessário. Acho que a gente fala muito, né? Ministra negra já, mas quem são elas, tá aí, né? O que elas pensam, o que elas fazem? São gabaritadas ou não, né? Por que é importante ter a diversidade? Por que é importante a representatividade, né? Que bandeiras elas defendem? São conservadoras? Não, nem pensar. Senão não estariam na nossa listinha. Aí não tem como. Pronto, falei, né? Aí é contradição demais para conciliar. Só para deixar claro e botar uma pimentinha aí nessa história. É isso César. aí, Sextou? Sextou, querida. Beijo. Valeu. Bom final de semana para você aí do outro lado. E na segunda tem mais Sinapse ao vivo às 7h30 da noite. Um beijo. Beijo, gente. Fiquem bem. Bom final tchau, de semana.
Eu tenho certeza que em menor ou maior grau você sofre com os problemas de estresse e ansiedade. E para aprender o que fazer nessas situações, a gente convidou o Monja Coen, uma das maiores lideranças espirituais do Brasil, para dar uma aula, uma palestra, no dia 28 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder participar é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos e gratuitamente, você vai estar inscrito. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa aula. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos? Olá pessoal, meu nome é Dani, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso.